Olá, graça e paz, bom dia. Estamos nós de novo nos encontrando. Esses dias nós estamos falando sobre a palavra de Deus. Falamos que a palavra de Deus purifica, falamos que a palavra de Deus liberta e hoje eu gostaria de falar que a palavra de Deus santifica. O texto base o que está escrito lá em João, capítulo 17, de 17 a 19. Que está escrito: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Essa é conhecida como oração sacerdotal do Senhor, lá em João 17. E é muito interessante quando ele revela isso com muita força, essa verdade de que nós somos santificados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Nós podemos ver que enquanto a libertação, ela cuida de nos livrar de amarras e laços e armadilhas, a purificação é um ato de limpeza, de lavar, de tirar a imundícia. Uma coisa interessante é que a santificação é um processo de aproximação de Deus. Olha só que coisa. Uma vez já purificados, uma vez já libertos, nós somos aproximados de Deus. E o processo que o Espírito Santo usa isso para que nós nos aproximemos de Deus é a questão de a santificação. A santificação é um processo de nos aproximarmos de Deus e ao mesmo tempo de estarmos nos distanciando do mundo. A Bíblia diz que aqueles que querem ser amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. É o que a Bíblia diz. Então, uma vez que eu vou me aproximando de Deus, automaticamente eu vou me distanciando do mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A santificação é um processo de me manter livre, limpo. A Bíblia diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Preste bem atenção nisso. Que essa separação do mundo consiste em não buscar uma associação com as coisas que é do mundo. Imagina só você se associar a alguém que não tenha temor de Deus. Quando você se associa a essa pessoa, você vai estar dificultando, você vai estar se aproximando do mundo e dificultando a sua aproximação do Senhor. E exatamente isso que é a santificação, é separar-se do mundo, separar-se para Deus. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 17, eu vou ler: não vos prendais a um jugo desigual com pessoas infiéis. Pergunta a Bíblia: por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E qual a concórdia há entre Cristo e o inimigo, o Satanás, Belial? Ou que parte tem a ver o fiel com o infiel? Tem alguma parte? E que consenso tem o templo de Deus, que somos nós, com os ídolos? Porque vós sois templos do Deus vivente. Como Deus disse: eu habitarei neles, eu andarei entre eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio do mundo, das coisas contaminadas do mundo, apartai-vos de lá, diz o Senhor. Não toqueis em nada que é imundo, e então eu vos recebereis. É o que diz o Senhor. Você entendeu que esse processo de santificação é um distanciamento das coisas profanas, ímpias, vãs, sujas, imundas? E que nós precisamos tanto, e que o Espírito Santo usa esse processo de santificação, ou seja, distanciamento do mundo e aproximação de Deus? Você sabia que nós somos santificados até pela convivência com as pessoas que são santas ou que Deus escolheu? Somos santificados na convivência com os irmãos? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, quando o apóstolo Paulo diz que o marido crente, ele santifica, ele é santificado, quer dizer, o marido não crente, ele é santificado no convívio com a esposa crente, e que a esposa não crente é santificada no convívio com o marido crente. E ainda ele diz que os filhos dessa relação não são impuros,
mas são santos. Quando nós nos aproximamos de Deus, as coisas que nós tocamos e recebemos com ações de graças, essas coisas também são santificadas. É o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 4, 4 e 5. Porque tudo que é recebido com ações de graça é santificado pela palavra de Deus e pela oração. A santificação é feita pela palavra de Deus. Em nosso coração, somos santificados pela palavra, nós somos santificados pela palavra e somos santificados pela oração. A santificação nos capacita a viver uma vida mais longe do pecado. A Bíblia diz que o jovem, no caso, pode manter pura a sua conduta, observando de acordo com a palavra de Deus, vivendo de acordo com a palavra de Deus, guardando no coração a palavra de Deus para viver longe do pecado. Salmo 119, versículos 9 e 11. Como é importante esse processo de santificação. Que nós possamos não nos esquecer. Às vezes nós somos tão distraídos com as coisas deste mundo, com a necessidade que temos, que não percebemos que de repente nós podemos estar nos distanciando de Deus com algumas coisas que nós fazemos. Eu não sei, de repente o seu coração é atraído por alguma coisa e já vai você ficando longe de Deus novamente. Que a palavra de Deus possa te santificar cada dia, que você possa ser santificado pela palavra de Deus, que é a verdade. Senhor, eu oro nesse instante, pedindo ao Senhor que o Senhor nos capacite a viver o tempo todo caminhando em direção ao Senhor. E quanto mais a gente caminha em direção ao Senhor, mais distanciados nós vamos ficar no mundo. A tua palavra diz, Senhor Deus, que nós não devemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Nós podemos viver, usufruir das coisas que há no mundo sem amá-las, como se dele não usássemos. Nós podemos fazer tudo com temor do Senhor, amando-te cada dia, Senhor. Nos capacite a viver uma vida de aproximação constante com o Senhor e um distanciamento com essa sociedade corrompida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe abundantemente. Amanhã nós estaremos seguindo, falando sobre a palavra de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro.